Graça e paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez nós nos reunimos para adorar o nome do Senhor nesta noite, Quinta no Lar, e eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, um só versículo, mas com um grande conteúdo e uma grande mensagem do Senhor para o nosso coração, que assim nos diz. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Oremos. Nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, por mais um momento que podemos nos reunir para adorar o Teu nome. Cada irmão, cada membro da Ibijã no seu lar, servindo, Te adorando agora, ouvindo, prestando atenção, recebendo a Tua palavra, recebendo o alimento que vem do céu. O Senhor é o verdadeiro pão que desceu do céu. Muito obrigado, oramos e somos gratos a Ti, em nome de Jesus Cristo, Teu amado e bendito Filho. Amém. Meus queridos irmãos, nós queremos falar dentro desse texto sobre o tema, o reino de Cristo. Nós sabemos que esse momento aqui o Senhor está sendo interrogado por Pilatos. Pilatos governador daquela região, e que estava agora interrogando Jesus para decidir se o entregava ou não nas mãos das autoridades judaicas. É interessante a gente pensar, diante desse momento que o Senhor é interrogado, o Deus vivo, poderoso, Senhor do céu e da terra, Senhor bendito, está sendo inquirido, interrogado por um ser mortal, pecador, frágil e que tem o seu tempo limitado, quanto o nosso Deus vive por toda a eternidade. Mas assim tinha que ser, e o Senhor deixou bem claro sobre essa questão do reino, da liderança, da soberania, daquilo que poderia e pode acontecer aqui na terra com o homem. Ele deixou bem claro que estava num projeto e no plano de Deus e que veio para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Mas é preciso entender isso. O reino de Deus, a diferença entre o rei, o reino, o reinado de Deus, Cristo, e aí a triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, com os reinos humanos, terrenos e temporais, que passam com o tempo. O reino de Cristo. Na verdade, o Senhor deixou bem claro, disse, o meu reino não é desse mundo, não é desse modelo, desse sistema político, social, que nós vivemos e convivemos, e nem desse período simplesmente limitado por um tempo humano, ou cronos. O reino de Deus é eterno. Portanto, Jesus deixou bem claro, o meu reino não é desse mundo. E ele fala, se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ele deixou bem claro que havia um objetivo, um propósito e um projeto de Deus em sua vinda aqui à terra. Nasceu, viveu, e prestou e trouxe toda a revelação do Pai, morreu, mas foi ressuscitado no terceiro dia e subiu ao céu. E mandou que os seus discípulos fossem por todo o mundo anunciar, pregar a chegada desse reino que é espiritual nos nossos corações. Portanto, em 3 pensamentos, nós vamos estar descortinando sobre o reino de Cristo. E aí eu começaria dizendo, ainda que não seja um reino político, porque de fato o reino do Senhor não é político, meramente político. Estamos vendo as lutas, dificuldades em todas as áreas políticas em todo o mundo. Não é desse modelo, não é desse sistema. Por quê? E aí ele deixa bem claro, e ele diz que seus ministros, e ele tem ministros fiéis e leais que o servem, embora que o reino não é político, mas ele tem ministros fiéis que o servem, sua igreja, seu povo, seus discípulos que viviam com ele e que passaram a cumprir a sua missão aqui na terra, quando ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e outra vez ele disse, ide e anunciai que o reino de Deus é chegado até vós. Então é preciso entender, não é um reino político, não é um reino meramente social, humano, mas extrapola, vai muito além disso. Ele é o reino na terra, no coração dos que creem, dos que o aceitam.
E quem são os seus ministros? São seus servos, primeiramente seus apóstolos, seus discípulos, e hoje a igreja de Cristo, depois de 20 séculos, que tem a grande missão e a obrigação e o dever e a responsabilidade de anunciar que o reino de Deus, que o reino do Senhor é chegado ao homem, mas que ele não é um reino localizado em uma determinada região do planeta. Não é a questão mais de Israel, que tinha uma missão de anunciar o reino de Deus através lá em Israel e servir de testemunha entre as demais nações, como fala o Velho Testamento. Mas é o reino de Deus, de Cristo, ele extrapola, ele vai além, ele vai atingir todos aqueles que creem, porque ele é espiritual, ele é no coração. Em segundo lugar, não sendo do mundo, sua realidade celestial se demonstra na persuasão do amor e não das armas. Os reinados, o mundo da conquista, o mundo de formar dinastia, de formar reinados, de formar domínio aqui na terra, desde tempos primórdios, ele é conquistado através das armas, através do poder bélico, através de todo esse aparato de atividades militar e bélica. Não se trata disso o reino de Deus. O reino de Deus não se conquista através disso. Certa vez, Jesus deixou bem claro, e aí foi quando ele estava sendo preso, e aí Pedro tentou reagir como um soldado e puxou da sua espada e tentou proteger o mestre, e aí o Senhor fala, o repreende e faz uma demonstração de amor, de misericórdia e de graça e de poder, e diz, após curar aquele homem que foi atingido pela espada de Pedro, ele fala de uma maneira muito clara, o meu reino não é desse modelo. Se eu quisesse, eu rogaria a meu Pai, e ele enviaria legiões de anjos. Meu irmão, meu amigo que está nos vendo e ouvindo, você imagina o que seria legiões de anjos vindo para defender Jesus, vindo para defender o Filho de Deus? Mas ele não veio para isso. Naquele momento ele era o Cordeiro de Deus, que veio justamente para isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que veio para estabelecer um reinado que não é político, social ou localizado em uma determinada região do planeta, mas é o reino de Deus, abrange todo o mundo, porque ele é espiritual, porque ele é de Deus, porque ele é divino, e ele só é conquistado não por armas, mas ele é conquistado pelo amor, a persuasão às pessoas a se aderirem, a tornarem e a participarem e a adentrarem no reino de Deus é pelo amor e não das armas. É aquilo que João 3,16 diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O meu reino é espiritual, o meu reino é divino, o reino do Senhor é muito diferente das dinastias aqui da terra que passam, o reino de Deus é eterno. Em terceiro lugar, o rei é Cristo. O rei é Cristo, não é um modelo político, mas é um modelo divino, não é mais o modelo como no Velho Testamento, de reis, e como vimos hoje em alguns lugares do mundo ainda, seja ele reinado, seja ele um sistema político com eleições, através de democracias ou ditaduras, sejam qualquer modelo político, não se trata disso. O rei é Cristo, que reina pela força de quê? Da verdade. Ele mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém adentra ao reino de Deus se não for por mim. Então, Jesus Cristo é o rei que reina, não aqui, não ali, não acolá, mas ao mesmo tempo reina em todo lugar, porque ele reina nos corações. Ele reina dentro, no coração da pessoa que ouve a sua palavra, que recebe a sua palavra, que recebe o próprio rei e o coloca no seu trono. Não num trono de ouro, ou de prata, ou de pedra, ou de metal, mas no trono do nosso coração. Ele é colocado num lugar de honra e ali ele nos governa. Ele nos governa com amor, não com soberania, não com dinastia, não com tirania, mas nos governa com amor, com graça e misericórdia. Portanto, o reino de Cristo é muito superior. E um dia ele virá reinar conosco. Reinaremos conosco, com ele, diz a Bíblia. Reinaremos com ele. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Hoje
Ele é o Rei que reina em nossos corações. Receba-o, meu irmão, meu amigo, coloca-o no lugar de glória, de majestade na sua vida, e você terá sempre a alegria, o gozo e a paz desse Rei de amor que vive conosco e vive em nós para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Shalom e até a próxima Quinta no Lar, em nome de Jesus Cristo. Amém.